Olá pessoal, eu vou passar para vocês aqui uma visão geral do que a gente gostaria que vocês desenvolvessem aí como projeto de extensão. Como já foi dito, esse projeto ele tem como objetivo gerenciar a captação de óleo para reciclagem, tá? Então a ideia é o seguinte: imagina que o seu sistema ele vai ser alimentado por arquivos.txt mensalmente, tá? Então digamos aqui, olha, dá uma olhada, no mês de abril o sistema recebe aqui um arquivo TXT e esse arquivo TXT é composto do seguinte: de uma data, a data que foi feita a coleta, por exemplo, no dia 1º de abril de 2024 foi feita uma coleta de 2,6 litros, no dia 2 de abril 6,7 litros, tá? Então na verdade o usuário ele não vai digitar essas informações no sistema. O que o sistema vai fazer é ele vai importar esse arquivo, vai importar esses dados e vai gravar esses dados dentro do sistema, tá? Então digamos que você tem aqui, por exemplo, 2 meses, o mês de abril, o mês de maio, você importa esses arquivos para o sistema sem fazer uma digitação de dados desses arquivos, tá? Então, na sequência, o que a gente teria, né? A importação desses dados vai ser feita num arquivo binário. Essa aqui é uma possível estrutura para o desenvolvimento desse projeto, mas vocês podem criar a estrutura que vocês quiserem, tá? Então, o que a gente tem aqui? Um arquivo binário, cuja estrutura desse arquivo é essa. Esse arquivo binário é alimentado pelos dados desses dois arquivos textos e demais arquivos textos, tá? E o objetivo desse arquivo binário é fazer o seguinte, é gerar relatórios, tá? Então, esse arquivo bin, aliás, esse sistema vai pegar os dados que estão dentro dele e vai gerar 2 relatórios. Esses relatórios podem ser abertos num arquivo, num programa de planilha eletrônica, como o LibreOffice ou como o Excel, tá? Então a ideia é que você gere arquivos .csv. Esses arquivos são fáceis de serem gerados e serem abertos aí por planilhas eletrônicas, tá? Então aqui a gente tem 2 tipos de arquivos gerados, tá? Esse aqui da direita é um arquivo que tem um relatório geral de todos os registros que estão gravados. Ou seja, são exatamente os números que estão aqui presentes nesses 2 arquivos textos, eles podem ser visualizados aqui. E esse arquivo da esquerda, esse relatório da esquerda, ele tem aqui o somatório mensal. Então se você somar aqui todos os dados do mês de abril, vai dar 26,6 litros. Se você somar aqui todos os dados do mês de maio, vai dar 6,6 litros. E aí, de posse desse arquivo CSV, você consegue gerar aqui um gráfico. Então, o objetivo final é esse, é gerar um gráfico para apresentar um resumo da coleta de óleo, tá? Bom, vamos então para a segunda parte. Vamos lá então para a segunda parte. Eu vou apresentar para vocês aqui esse projeto em execução. Então eu tenho aqui o meu arquivo executável numa determinada pasta, e eu tenho aqui como exemplo 4 arquivos texto com dados que vão ser importados para essa pasta, para esse arquivo, tá? Então veja só, os arquivos estão aqui. No arquivo do mês de julho, eu inseri aqui um erro proposital, tá? Ao invés de uma data eu coloquei F7 e ao invés de uma litragem eu coloquei K.81. Os outros demais arquivos estão corretos, tá? Então a ideia é que a gente possa executar esse arquivo através do CMD. Vamos abrir aqui o prompt, tá? Eu vou aqui digitar então o nome do arquivo. Aliás, meu arquivo não está aqui, né? Está na pasta óleo. Tá? Dando um giro aqui, vamos dar uma olhada, dar uma checada aqui, ó. Exatamente os arquivos que eu tenho, tá? Os 4 arquivos texto mais o arquivo executável, tá? E esse arquivo executável, a ideia seria o seguinte: você possa executar esse arquivo e já importar os dados de um arquivo texto. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, óleo e colocar o nome de um desses arquivos aqui, vamos começar pelo mês de abril, 20 de abril de 2024.txt, dei um enter, ele já importou os dados. Repara aqui, ó, que já foi atualizado. Então eu tenho dentro aqui da minha pasta esse arquivo chamado dados, que é exatamente o meu dados.bin. E agora eu vou gerenciar o restante do projeto, vou apresentar para vocês, tá? A partir do momento que eu já tenho um arquivo importado, eu posso, por exemplo, chegar na opção 4, listar, e ele vai listar para mim os registros que eu tenho dentro desse meu arquivo. Repara que ele já criou também aqui, ó, um arquivo CSV. Se eu clicar nesse arquivo e abrir, eu estou usando aqui o LibreOffice, ele já vai mostrar para mim aqui, ó, todos os registros que foram inseridos. Então repara que eu guardo dentro do meu arquivo a data, a litragem e o nome desse arquivo. Vocês já vão entender o motivo de eu ter o nome desse arquivo guardado, tá? Vou fechar esse arquivo, porque se eu quiser atualizar ele de novo com novos dados, ele estiver aberto, isso vai gerar um conflito, né? Então, vamos clicar aqui, digamos agora que eu queira inserir não, vamos mostrar o relatório mensal aqui, opção 3, relatório mensal. Criou aqui o meu CSV, vamos abrir o relatório mensal. O que o relatório mensal faz? Olha só, ele já está dando uma view aqui, ó, mês de abril eu tenho um total de 26,6, tá? Vamos fechar esse arquivo e vamos voltar aqui para a opção 1, inserir lote. Então, opção 1, inserir lote, digite o nome do arquivo nesse formato aqui, né? Então, o arquivo vem nesse formato, vamos colocar aqui o nome desse arquivo, 22 de maio de 2024. Então, retornando para cá, 22 de maio de 2024.txt, dei um enter, mensagem, dados inseridos com sucesso em dados.bin, tá? Vamos checar se esses dados foram inseridos mesmo. Opção 4, vamos lá para a opção 4. Tá lá, os dados estão inseridos. Mês de maio, 8 registros, tá? Se você abrir aqui o arquivo todos os registros, você vai ver que os registros estão lá, tá? Não vou abrir, vou mostrar por aqui, ó, tá lá. Todos os registros, 8 registros estão lá, tá? Podemos atualizar também, a opção 3, atualizar aqui o somatório CSV, tá? Só de clicar ali já foi atualizado. Se eu abrir o arquivo aqui, tá lá, mês de maio agora, ó, mês de maio já tá com 6,6 litros total, tá? Agora, digamos o seguinte, digamos que alguém errou
no fornecimento de um desses arquivos aqui, por exemplo, o arquivo do mês de maio, tá? Ao invés de ser 1,6 litros, no dia 17 de maio foram 10,6 litros, tá? Então o que acontece? O sistema, ele não tem como alterar, entrar nesse registro aqui e alterar esse registro unicamente, tá? Então o que acontece? Houve um problema de cadastro, de fornecimento de dados, né? O responsável pelo fornecimento de dados vai enviar pra gente esse arquivo 22 de maio de 2024 atualizado, tá? De posse desse arquivo já atualizado, o que você vai fazer no sistema? Você vai eliminar um lote, tá? O que é considerado lote? Vou mostrar aqui nesse relatório de todos os registros. Lote é o seguinte, isso aqui é um lote, 22 de maio é um lote, 20 de abril é um lote, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nosso objetivo aqui no sistema é eliminar um lote. Vamos na opção 2. Opção 2, digite a data que deseja excluir. Ou seja, você vai excluir o lote do dia 22/maio/2024, tá? Deu Enter. Quantidade de registros eliminados, 4, tá? Vamos dar um Enter aqui. Repara que ele criou aqui um arquivo de backup, tá? Por que ele cria esse arquivo de backup? Pelo seguinte, porque se houver algum tipo de problema no momento em que ele está eliminando esse arquivo, tá? Digamos que esse arquivo foi danificado no momento em que estava sendo eliminado. Então, o seu arquivo dados.bin, ele vai ficar danificado e você não vai conseguir mais abrir, você perde os dados dele, tá? Então, o que foi feito? Foi gerado um arquivo de backup desse dados antes de tentar fazer a eliminação. Então, se tiver algum problema, aí depois é só alterar esse arquivo e a eliminação, e o arquivo dados.bin retorna restaurado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a partir do momento que eu eliminei, vamos verificar então, listagem 4, tá lá, os registros foram eliminados, tá? E agora o que eu tenho que fazer? O fornecedor enviou pra gente o arquivo já atualizado, com a litragem aqui, né, 10.6, o arquivo já tá salvo, vamos incluir esse arquivo de novo, opção 1, incluir, vamos lá então, ó, 22 de maio de 2024.txt, tá lá, arquivo inserido com sucesso. Vamos verificar a listagem, opção 4, tá lá, 10.6. Vamos verificar aqui o somatório, gerar novamente opção 3, o relatório de somatório CSV. Vamos verificar o arquivo. Tá lá, o arquivo já está atualizado para 15.6 litros total. Faltou apresentar para vocês a inclusão, por exemplo, de um arquivo que veio com dados com problema, né? Como o caso aqui, olha, o cara, quando cadastrou a data aqui, ele cadastrou com problema, né? Então o que vai acontecer? Se eu tentar inserir esse sistema aqui, óleo 23 de julho de 2024.txt. O que vai acontecer aqui, ó? Olha lá, erro de conversão no mês. 23 de julho de 2024 não foi importado, tá? Ele apresentou aqui a mensagem mês, mas deveria apresentar a mensagem dia, né? Porque o problema aqui foi no dia, ó, F7, tá? Aí você vai ter que entrar em contato com quem forneceu esse arquivo para pedir para ele fazer a alteração, tá? Mas digamos que a alteração seja essa, que me parece o mais óbvio. E agora vamos testar problema na litragem, tá? Vamos salvar esse arquivo aqui e vamos verificar agora, importar novamente esse arquivo. E agora ele aparece aqui com a mensagem, olha, erro de conversão na litragem. Arquivo 23 de julho não foi importado. Verifique o dado K.81, tá? Então repete aí o mesmo problema, tá bom? Pessoal, é isso. Então, boa sorte aí, bom trabalho para vocês.